Prevista na Constituição Federal de 88, a Justiça Militar da União ajuda a garantir que os integrantes das Forças Armadas estejam cientes dos seus direitos e deveres. E ela vem se modernizando ao longo dos anos. Para acompanhar o que já é tendência no Judiciário, a Justiça Militar da União implantou o Processo Judicial Eletrônico, o EPROC, que comunica atos e transmissão de peças processuais a nível nacional. Isso reduz tempo, papel e dinheiro. É a tecnologia sendo parceira no aprimoramento da prestação jurisdicional. O STM também tem atuado para mudanças legislativas relevantes. No ano passado, ajudou a implementar a Lei 13.774, que organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus serviços auxiliares. Uma das principais mudanças é a transferência para o juiz federal da Justiça Militar da União de competência para o julgamento de civis que praticam crimes militares definidos em lei. A Justiça Militar da União está prevista no artigo 124 da Constituição Federal. Ela é responsável por julgar os crimes militares previstos no Código Penal Militar, sejam eles cometidos por militares ou por civis. E hoje o Jornal da Justiça recebe aqui nos nossos estúdios o presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Marcos Vinícius Oliveira dos Santos, a quem eu agradeço a presença e dou os parabéns exatamente pela posse recente para esse biênio que se inicia agora. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde, obrigado pela participação. E é uma satisfação estar com vocês aqui. E inevitável se falar a respeito de expectativas e metas quando se inicia uma fase de gestão, particularmente de um tribunal superior, e é uma característica muito específica do meio militar, pela própria natureza da atividade, que é ficar sempre de olho nas tecnologias. Não é diferente em relação ao que acontece nas expectativas do STM. Não é diferente. Inclusive, nós estamos já há uns 2 ou 3 anos caminhando nesse sentido. Caminhando no sentido da modernização dos nossos processos, tornando-os todos eletrônicos, de modo a facilitar não só o julgamento desses processos, dando celeridade a esses processos, mas também permitindo uma justiça mais rápida, que é o que o jurisdicionado deseja. Então, ele quer ver os seus processos julgados em curto prazo, seja para absolvê-lo, seja para condená-lo, mas ele deseja essa solução e nós temos que buscá-la sempre, né? Presidente, recentemente o Poder Legislativo fez importantes mudanças, aprovou leis que impactam diretamente na Justiça Militar. Quais as principais, qual o destaque na avaliação do senhor? Importantes leis, como você mencionou, são 2 leis, uma de outubro de 2017 e a outra de dezembro de 2018. Essa de 2017, ela alterou a competência. A de 2018, ela alterou a estrutura da Justiça Militar. Então, só pela magnitude das alterações, nós podemos entender como elas impactaram, né? A de 2017, que alterou a competência, ela trouxe para a Justiça Militar crimes que nós passamos agora, os juristas passaram a chamar de crimes militares por extensão, crimes que eram julgados, crimes oriundos de leis que não eram contempladas na Justiça Militar. Para citar assim para os seus telespectadores, crimes ambientais, crimes de trânsito, Lei Maria da Penha, ou seja, crimes de licitações de contratos, são crimes não previstos na legislação militar e que passaram a ser julgados pela Justiça Militar, desde cometidos por militares ou que afetem a administração militar. Então, isso é uma mudança significativa, é um aumento de competência, e nós temos que estar preparados para isso. A Justiça Militar, ela completa, por sinal, na próxima semana, 211 anos. É o ramo da Justiça brasileira mais antigo. Essa expectativa com relação ao aumento da competência, o senhor falou que tem que estar preparada. Qual é a expectativa com relação a isso? O impacto será muito grande ou será plenamente absorvido? Para ser bastante sincero, nós não temos ainda uma sensibilidade mais acurada de qual será o impacto. Os processos oriundos desse aumento de competência, eles ainda estão na primeira instância. Nós sabemos, temos acompanhado o número de processos, temos acompanhado quais os processos que têm vindo mais da primeira instância,
porque os juízes federais da Justiça Comum têm declinado a competência. Após essa lei, eles têm declinado a competência para a Justiça Militar. Esses processos ainda não chegaram na segunda instância, mas nós imaginamos que será uma carga grande de processos. E nós estamos nos preparando para isso, não só nos processos eletrônicos, mas também procurando aparelhar as auditorias, que são 19 espalhadas pelo Brasil, e o próprio STM. Presidente, o senhor falou de competências. Como é que funciona? O civil ele pode ser julgado pela Justiça Militar e em que casos? Pode. Às vezes as pessoas até confundem, né? Justiça Militar vai julgar militares. Não, a Justiça Militar ela julga crimes militares. E os crimes militares podem ser cometidos por militares ou por civis. Quando o civil comete um crime contra a administração militar, e aí também exemplificando, hoje em dia, com essas grandes quadrilhas, né, que existem pelo país, então, de vez em quando acontece uma tentativa de um assalto num quartel para furtar o armamento. Muito comum, muito comum, eles têm interesse nisso. Então, foi um crime cometido por civis contra a administração militar. Então, eles serão julgados na administração militar, embora sejam civis. Às vezes, nesses crimes, por exemplo, esse que eu citei, nós temos a participação de civis e militares que colaboram com aquilo, facilitam a entrada. Então, aí nós temos dois ramos diferentes, né? Temos o civil e o militar sendo julgados pelo mesmo crime. Isso, aí já adiantando, está previsto na outra lei de 2018, que alterou a estrutura. Porque havia sempre um questionamento, uma dúvida. Mas o civil, ele deve ou pode ser julgado na Justiça Militar? Havia esse questionamento. O que essa nova lei de 2018 definiu? Definiu, primeiro, se for cometido apenas por um civil, esse civil ele vai ser julgado monocraticamente pelo juiz togado da Justiça Militar, que é um juiz concursado, ele está nas nossas auditorias. Como era julgado antigamente, para nós fazermos a diferença? Esse civil ia ser julgado pelo Conselho de Justiça. Esse conselho era composto de 4 militares e 1 juiz togado. Agora, esse civil vai ser julgado monocraticamente, ele não vai mais para o conselho, vai ser julgado por um civil togado, concursado, que vai se encarregar desse processo. Se nós tivermos o civil e o militar juntos no mesmo crime, esse militar passa para o juiz togado. Aí você vai perguntar, mas por que se ele é militar, por que ele vai ser julgado monocraticamente? Para que ele não tenha uma pena diferente daquela que vai ter o civil. Senão nós teríamos um civil militar, né, com penas diferentes para o mesmo crime. Eles cometeram o mesmo crime e poderia acontecer esse caso. Né? Quer dizer, importantes avanços aí a partir dessas alterações legislativas. Importantíssimo. Essas duas leis, como eu disse, uma alterou a competência, dando maior competência, e a outra alterou a estrutura. Ok, presidente. Muito obrigada pela participação, obrigada pelas informações. Aprendemos aqui um pouquinho mais sobre as competências da Justiça Militar. Sucesso à frente do biênio. Muito obrigado. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Eu fico sempre à disposição de vocês, sempre que necessário. Muito obrigado, ministro.